bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Obrigado por ouvir o nosso programa Hora do Estudo Bíblico. Esperamos que este ministério seja uma bênção para você. O nosso desejo é que o seu coração seja fortalecido com esses estudos. Se você não é salvo e está ouvindo o programa agora, esta é uma mensagem da Palavra de Deus que o levará a conhecer a Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Antes de prosseguirmos com o nosso estudo no livro de Gálatas, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Viemos a Ti novamente com ações de graças e de louvor. Somos gratos pela nossa salvação. Te agradecemos pelas Escrituras, te agradecemos pelos crentes, pelos santos, por aqueles que fazem parte deste ministério, cujas orações e ofertas sustentam e tornam possível continuar com esse programa diário. Deus abençoe todos aqueles que nos ouvem neste momento. Te pedimos pelos idosos, pelos doentes, por aqueles que estão nos hospitais, em lares de idosos, aqueles que estão enfermos em casa. Oramos pelos jovens que ouvem este programa, que a Tua palavra seja cheia do pleno poder do Espírito Santo e que produza frutos aos corações dos nossos ouvintes. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes de prosseguir o estudo, vamos estudar uma palavra da Bíblia. É a palavra blasfêmia. E o que significa isso? Isso significa falar de maneira ofensiva, difamatória, particularmente contra Deus. Leia os seguintes versículos, Salmo 74:18 e Isaías 52:5. Esses versículos falam para não blasfemar contra Deus e não difamá-lo com injúrias. Quando a blasfêmia era cometida intencionalmente, o castigo era atirar pedras contra aquele que tinha blasfemado. Você nunca deve falar o nome de Deus em vão, nunca blasfemar contra Deus. No passado você teria sido apedrejado de acordo com o que lemos em Levítico, capítulo 24, versículos de 11 a 16. Os judeus tinham em grande estima o nome de Deus. Eles não deviam blasfemar seu santo nome. O Novo Testamento menciona a blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus 12:31. Este era o pecado de atribuir ao poder de Satanás os milagres que o Senhor fazia com o poder do Espírito Santo. Este é o chamado pecado imperdoável. Este pecado não pode ser feito hoje porque o Senhor não está aqui fisicamente para realizar milagres. Se lermos Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 12, vamos ver que esse pecado era atribuir ao demônio os milagres do Senhor. Novamente, o Senhor não está aqui hoje. Ele não está fazendo milagres na terra hoje. Ele está no céu. Agora, há milagres hoje, mas não da maneira como Cristo fazia antes quando esteve aqui. Jesus não está andando sobre a terra hoje, não está abrindo os olhos dos cegos e ressuscitando os mortos como acontecia naqueles dias. Portanto, esse pecado não poderia ser cometido hoje. O pecado imperdoável é simplesmente chegar a um ponto na vida em que você fica ao lado do diabo e vira as costas para Deus. E isso não pode ser perdoado. Não confunda o pecado imperdoável com o pecado mencionado em 1 João 5,16. Isso não é a mesma coisa. O pecado imperdoável somente pode ser cometido por uma pessoa não salva. O pecado mortal mencionado em 1 João 5,16 é cometido por uma pessoa que é salva. Não é a mesma coisa. Bom, muito bem, agora vamos prosseguir com o estudo do livro de Gálatas. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Vamos ler. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Estamos mostrando nesta série que a lei de Cristo é a lei do amor. E o amor sempre vem em resgate de outro que está em desgraça. Nosso Senhor levou o fardo de nossos pecados em seu próprio corpo. Portanto, levar as cargas de nossos irmãos é ser semelhante a Cristo. Todos nós devemos assumir
a responsabilidade pelo bem-estar espiritual dos nossos irmãos em Cristo. Não podemos levar os pecados dos outros, somente o Senhor pode fazer isso. Nós podemos compartilhar o grande coração do Senhor, seu interesse e empatia pelos outros. Agora vamos ver um dos obstáculos que nos impedem de levar as cargas uns dos outros. Está no versículo 3. Vamos ler. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por que tão poucos carregam os fardos dos outros? A resposta está aqui no versículo 3. Não é interessante que este versículo vem imediatamente após a exortação para levar as cargas dos outros? Bom, aqui está um conselho muito importante. Nunca olhe para um irmão ou irmã que falhou como se ele fosse menos espiritual que você. Uma pessoa presunçosa é uma pessoa enganada e não é capaz de restaurar o irmão ou irmã que falhou. As falhas dos outros não significa que somos melhores que eles. Não existe nada de bom na carne, na velha natureza, e o que somos em Cristo somos pela graça de Deus. Quando nos sentimos orgulhosos, estamos enganando a nós mesmos. Quando uma pessoa tem um alto conceito do seu próprio modelo de bondade, então tem um falso conceito de si mesmo. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não pense com orgulho que você é melhor do que aquele irmão que cometeu um pecado que você não cometeu. Se você pensa assim, então Satanás o tem enganado e você não é qualificado para ajudá-lo como irmão. Portanto, se vamos levar as cargas uns dos outros, não vamos pensar que somos superiores aos outros. Mas o versículo 4 diz: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Isso se refere a um crente em Cristo, um novo homem em Cristo. Paulo disse em Romanos 7:25, com o entendimento sirvo a lei de Deus. A ideia é que cada homem é chamado a julgar a si mesmo. Devemos julgar a nós mesmos com a palavra de Deus e não julgar os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Devemos medir nossas vidas com o padrão de Deus e não com o padrão de nossos amigos. 1 Coríntios 11:28 diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Quando nós cristãos cuidamos do que nos cabe, Deus cuidará para que tenhamos o que Ele deseja. A aprovação de uma boa consciência produz satisfação. Amados cristãos, temos uma responsabilidade individual e cada um deve dar conta de si mesmo a Deus. Lemos em Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10 que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fizemos. A responsabilidade individual deve ser ensinada a todos os cristãos. A responsabilidade individual é colocada sobre o crente no versículo seguinte, onde Paulo diz: porque cada qual levará a sua própria carga. Alguns cristãos leem os versículos 2 e 5 e dizem que a Bíblia se contradiz. Levar a própria carga? Bom, não, a Bíblia não se contradiz. Existem certos tipos de carga que podemos compartilhar uns com os outros, como mencionado no versículo 2, mas há certas responsabilidades morais e pessoais que cada um de nós deve levar sozinho. Em certo sentido, minha vida está ligada à sua. Agora, eu não conheço pessoalmente a maioria de vocês, mas em um sentido real, minha vida está ligada à sua. Partilhamos as suas alegrias, tristezas e pesos, e oramos por vocês e sentimos profundamente as dificuldades que vocês passam. Algumas de suas cartas e e-mails partem o meu coração, quando sabemos dos sofrimentos, das tristezas e das dores que cada um de vocês estão vivendo. De certa forma, minha vida está ligada à sua, mas no tribunal de Cristo eu vou estar sozinho diante do Senhor. Como marido, como pai, ministro e cidadão, existem responsabilidades inevitáveis que somente eu devo enfrentar. Você não pode fazer isso por mim, e você tem responsabilidades que eu não posso levá-las para você. Quando eu falhar em cumprir minhas obrigações morais, enquanto estiver aqui na terra, então enfrentarei a vergonha pela negligência quando eu estiver diante do Senhor no tribunal de Cristo. O versículo 2 diz para eu ajudar meu irmão que falhou em cumprir sua responsabilidade. Mas no versículo 5 eu sou exortado a cumprir as minhas próprias responsabilidades pessoais. Meu trabalho é cumprir as minhas responsabilidades.
O seu trabalho é cumprir as suas responsabilidades. Por isso não podemos esperar que outra pessoa assuma a nossa responsabilidade por nós. Eu não devo negligenciar meus deveres, mas ao mesmo tempo devo estar pronto para ajudá-lo em suas necessidades. Nas Forças Armadas, cada soldado deve carregar sua própria mochila. Mas quando um companheiro está ferido no campo de batalha, um soldado vem em auxílio desse companheiro. Assim ele leva a sua própria mochila e também a de seu companheiro. Bom, o versículo 2 nos mostra uma oportunidade de servir aos outros. O versículo 5 nos lembra que diante de Deus, cada homem levará o seu próprio fardo. Um exemplo do fardo que o homem espiritual deve levar está no versículo 6. Vamos ler. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Possivelmente aqui, Paulo tem em mente o peso extra que recai sobre os ministros da palavra de Deus. Se um homem se dedica a ensinar os outros, deve ser sustentado por aqueles que recebem seu ensino. A palavra repartir aqui, neste versículo, traz a ideia de compartilhar, ou ter coisas em comum. Temos algo em comum. Aquele que ensina e a pessoa que recebe o ensino compartilham a bênção de dar e receber. O que este versículo está dizendo é que aqueles que são ensinados na palavra devem compartilhar as coisas boas que são ensinadas. Agora, quando você compartilha comigo, não faz de uma maneira pessoal, porque não recebo qualquer dinheiro que vem de ouvintes, mas você está compartilhando com o ministério ao qual Deus me chamou. O mestre transmite as grandes verdades de Deus, que são o fruto do seu trabalho e do seu estudo. E aqueles que são ensinados reconhecem isso, compartilhando com ele. Compartilhando coisas boas. Os cristãos em Filipos mostraram o fruto do Espírito, porque excederam a graça de dar. Filipenses 4,15. Ele disse, vocês são maravilhosos, excederam na graça de dar. Há muitas famílias que ouvem este programa e que dão generosamente, mas elas não são pessoas ricas, são pessoas comuns, mas as suas ofertas são regulares e fazem com sacrifício. Eles excedem na graça de dar. Elas estão agindo conforme diz Gálatas 6, versículo 6. Elas estão fazendo o que Deus lhe disse para fazer. Quando apoiamos financeiramente os servos da obra de Deus ou a obra de Deus em um campo missionário no exterior ou até mesmo no seu próprio país, contribuímos para a causa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem tem o direito de colocar um preço em seu ministério. Eu tenho 40 anos de ministério e nunca coloquei um preço no meu ministério. Eu fui a igrejas, grandes igrejas e pequenas também, e eu nunca falei sobre finanças. Eu nunca cobrei por isso. Além do mais, eu nunca mencionei a palavra dinheiro. Deixei isso para Deus e aqueles a quem ministro. Mas creio que tenho o direito de esperar que Deus supra as minhas necessidades através de seus filhos. Se eu fosse um cientista, ou um professor, ou um motorista de caminhão, mecânico, ou qualquer área de negócio, eu deveria esperar ter o meu sustento através disso. Por isso, creio que tenho o direito de esperar que Deus supra as minhas necessidades através de seus filhos. Eu nunca pedi um centavo a ninguém. Nunca fiz e nunca farei. Os cristãos não devem esperar receber o tempo todo. O versículo 6 se aplica a mim também. Se Deus me envia uma quantia de dinheiro, então eu devo compartilhar parte disso com os outros. Essa é a minha responsabilidade e a minha obrigação. Creio que alguns cristãos só querem receber, mas há aqueles que, graças a Deus, querem ser humildes doadores. Bem, devemos aprender a dar e receber. Em 1 Coríntios 9,14 lemos, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Deus está usando o seu pastor para instruí-lo no caminho da vida? Se assim for, então, compartilhe oferecendo uma certa quantia de sua renda para a sua igreja local para ajudar a pagar o salário do seu pastor. Deus está abençoando você através do ministério Hora do Estudo Bíblico? Se assim for, envie sua oferta e compartilhe, não comigo. Não vou receber nada desta oferta, mas para você compartilhar a manter este ministério no ar. Bom, o versículo 6, que ensina sobre dar e receber, é seguido pela lei da semeadura e da colheita. Isso é interessante, não é verdade? Vamos lá, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Relacione o versículo 6 com o versículo 7. Eles estão juntos. Isso é importante. Nenhuma permissão é dada para o homem que é enganado.
Não se engane, que Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. À luz do versículo 8, ele está enganando a si mesmo. Se um homem pensa ser alguma coisa e não é nada, engana a si mesmo. Esta lei fundamental da vida deve ser evidente em cada um de nós. Um homem ou uma mulher são tolos se eles pensam que podem quebrar as regras de Deus e escapar das consequências. Quando uma pessoa semeia trigo, espera colher trigo. Tudo se reproduz conforme a sua espécie. E assim vai acontecer com o homem que quebra as regras de Deus e espera escapar dos resultados. Isso não é possível. 2 Coríntios 9,6 diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Outro exemplo está em Oséias 8,7: porque semearam vento e cegarão tormenta. Em Mateus 7, versículos 16 e 17, Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Nenhum cristão pode levantar o nariz diante de Deus e tratar o Deus misericordioso com desprezo. Amados, vamos semear com generosidade, porque o que fazemos aos outros em nome do Senhor Jesus nunca será em vão. Paulo podia dizer: de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Nós, cristãos, somos mordomos de Deus e, como tais, devemos colher em proporção com o que semeamos. Não o que tentamos semear, não o que pensamos que devemos semear ou que deveríamos ter semeado, mas o que verdadeiramente semeamos. Alguém pode dar e enriquecer, outra pode ganhar e tornar-se pobre. Nós não devemos viver um tipo de vida e esperar colher outro. O cristão que ignora esta instrução terá que responder no tribunal de Cristo. E o pecador, o incrédulo que desafia Deus, deve responder por sua incredulidade no julgamento do grande trono branco. A ideia de semear e colher continua no versículo 9, onde Paulo diz: não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu não sei se eu já disse isso antes, mas já passei dos 65 anos de idade. Muitos dos meus amigos me dizem que eu deveria ir para descansar e me aposentar. Eu não posso fazer isso, amigo. Eu não posso deixar de fazer o bem. Não estou criticando aqueles que se aposentaram. Não, não é isso. Acredite, se uma pessoa atinge a idade da aposentadoria e quer relaxar, descontrair e aproveitar o restante de seus dias na terra, é algo entre Deus e essa pessoa. Nunca critico uma pessoa que quer se aposentar. Mas eu não posso deixar o meu ministério agora simplesmente porque Deus tem me dado força o suficiente, força física, mental e emocional para continuar servindo. Então eu não vou deixar de fazer o bem. Não vou largar o arado ou prestar atenção ao calor do dia, porque o tempo da colheita chegará. Você deve ter a mesma atitude, ser paciente, perseverar e orar para que Deus continue a propagar a sua palavra. Não temos fonte de provisão, exceto aquelas que vêm dos filhos de Deus. Deus enviará a chuva milagrosamente. Ela deve vir dos filhos amados de Deus, portanto, todos nós, envolvidos neste ministério de amor, somos exortados a não parar de fazer o bem, porque no tempo devido vamos colher, se não houvermos desfalecido. Tiago 5, 7 e 8 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Assim como Deus prometeu a Noé que haveria um ilimitado processo de estações e tempo de colheita, assim também vai ser para os cristãos que fielmente semearem para o Espírito. Amados, vamos continuar testemunhando, trabalhando, orando, dando. A colheita virá, tão certo como o próprio Senhor virá, tão certo como um dia segue o outro. Tendo em vista a certeza da colheita, lemos no versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O fruto do Espírito na vida do cristão será compartilhado com todos os homens com quem temos contato,
mas de uma maneira particular será compartilhado com os outros cristãos. Os cristãos devem sustentar os outros cristãos sempre que possível. Antes de mostrar benevolência ao não convertido, deve haver uma expressão genuína do Espírito na família de Deus. Se fizermos isso, estaremos imitando o nosso bendito Senhor, que andou fazendo o bem. Ele fez o bem a todos. Ele fez o bem àqueles que o amavam e os que o odiavam. Ele era bom para os pecadores e para os seus próprios discípulos. Esta foi a prova do seu amor. Paulo conclui a carta com uma advertência final contra os falsos mestres e com palavras finais aos crentes da Galácia. Paulo não tinha uma secretária para quem pudesse ditar uma carta, mas ele mesmo escreveu em letras grandes. Observe o que diz o versículo 11. Finalmente, ele adverte que esses falsos mestres legalistas não estavam preocupados com o seu bem-estar espiritual, que seus motivos não eram puros, mas eles estavam apenas procurando fazer um espetáculo na carne, pregando a circuncisão somente para escapar da perseguição que vinha contra aqueles que pregavam a salvação pela fé na cruz de Cristo. Os legalistas de hoje, em algumas igrejas, desejam a coroa sem a cruz. Eles não querem pagar o custo de seguir a Cristo. Sua insistência na circuncisão dos Gálatas era puro egoísmo da sua parte. Eles tinham se identificado com a igreja, mas não com a verdade, para permanecer em bons termos com seus irmãos judeus. Paulo diz no versículo 13 que os judaizantes não estavam mantendo a lei, estavam simplesmente tentando se salvar por causa de suas próprias falhas. Enquanto viviam em pecado, se vangloriavam de terem conseguido persuadir outros a circuncidarem-se. Assim como algumas de nossas igrejas hoje se orgulham do número de membros, finanças e o número de empregados com salários que estão na sua equipe, nas inúmeras atividades. Mas a realidade do poder de Deus não está presente entre eles. Muitas pessoas acreditam que são salvos porque eles são membros dessas igrejas. Não perceberam que guardar os dias especiais e as ordenanças da lei nunca poderão trazer a salvação. A salvação vem somente pela fé em Cristo Jesus. Bom, nosso tempo acabou e por hoje encerramos também o estudo em Gálatas. Tem sido um verdadeiro prazer para mim trazer essa série de estudos. Começaremos uma nova série a partir do nosso próximo programa e esperamos ser encorajados sabendo que vocês estão orando por nós. Se Deus quiser, estarei de volta no mesmo horário, aqui na mesma emissora. Até lá então, e continue olhando para o alto. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.